Olá, queridos espectadores, bem-vindo ao programa Nerd Renegado, um programa que vai falar de quadrinhos, mangás, filmes, games, e esse aqui é paulada. Esse é fenomenal. E tudo o que há de mais legal na cultura nerd. Eu sou o Luiz Abel Jornaleiro e esses são os meus queridos colegas renegados. Eu sou o Regis. Opa, eu sou o Stream, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu sou o Rodrigo. Pessoal, é o seguinte, a gente tem um apoio, né? O programa Nerd Renegado tem um apoio da Domínio Geek Store, que é uma loja especializada em vários itens e materiais que são colecionáveis, desde plaquinhas, brinquedos, jogos de videogame e tudo mais. Miniaturas de metal. Isto, e colecionáveis no geral. A loja fica aqui em Santa Maria, né? No endereço Avenida Medianeira 1321, loja 26. Do lado do Nacional, no pátio do Nacional. É isso aí. Pessoal, a temática hoje, por causa do filme da Fênix Negra, né? Que foi um filme que divide opiniões, né? A temática vai ser sobre o X-Men. Alguns acham ruins e outros acham menos ruim. Na verdade, vai ser a respeito desse fim dessa era, né, cara? Que agora os X-Men vão migrar. Tá saindo da Fox, né? Terminando o último filme da Fox. Tem um filme aí no limbo, né? Que seriam os Novos Mutantes. Isso, exatamente. Então a temática vai ser dos X-Men, a gente vai abordar toda a mitologia dos personagens nos quadrinhos e em todas as mídias possíveis. Mas antes, notícia embasada com meu querido amigo Regis Correia Gato. Meter 3 noticiazinhas rápidas. Rápida. A primeira, a última é a mais impactante. A primeira, estão querendo retomar o projeto do filme do Robocop, com a mesma equipe criativa, a partir do Robocop 1. Uma continuação direta do Robocop 1, inclusive o mesmo ator do Robocop 1. O Peter Weller. Eu não sei como é que eles vão fazer, sendo que ele já tem uma idade avançada. Mas não é o James Cameron, é do Exterminador, né? Eles não tem mais detalhes do projeto. Será que o Frank Miller vai participar do projeto? O Frank Miller vai processar de novo eles. Tá. A segunda notícia é uma que o Sandman Universe que está saindo há um certo tempo lá fora, acho que já faz um ano que sai. Sim. Ele agora vai incorporar no universo dele, é uma promessa, não seria? Sim. Tem uma notícia porque não se concretizou ainda, vai incorporar no universo dele o Constantine Raiz da Hellblazer. Mas vai voltar a ter, porque durante muitos anos foi o título mais longevo da DC. Da DC / Vertigo, né? Foi esse título que foi cancelado, migrou para os 952. Isto. Foi um fracasso nos 952. História, é ruim. E agora ele vai voltar. Isto. E a principal notícia é a Netflix fechou um contratinho aí com a Warner e vai fazer uma série do Sandman. Tá, pois ainda permeiam dúvidas de se vai ser Prelúdios Noturnos, se vai ser alguma outra coisa, um arco fora dessa época. Eu torço para que seja Prelúdios Noturnos. Como é que tu recebeu essa notícia do Sandman? Eu recebi essa notícia que é a mais bombástica. Né? Porque, para quem conhece, é uma das histórias mais importantes que tem no dentro do selo do mundo dos quadrinhos, por assim dizer. Dos quadrinhos também. É uma obra impressionante. E eu acredito que Prelúdios vai ser apenas a primeira temporada. Sim. Provavelmente eles não vão tentar trazer referências de outras sagas posteriores já na primeira temporada. Não, é que a notícia nem é a notícia, é que assim, que tem duas notícias. Uma que eles vão gravar Prelúdios Noturnos e outra notícia que não, nenhuma das duas é confirmada. A segunda eu não conheço. Que eles vão gravar 30 anos após o final do Sandman. Tá, pois é. Eu torço pra primeira notícia. A gente, o Rodrigo e a gente tinha conversado lá na loja, até eu conversei com o Regis sobre essa questão dos 30 anos. Quando eu soube da notícia, fiquei empolgado porque o Neil Gaiman, né, e o David S. Goyer, para quem não sabe, foi o cara que ajudou a roteirizar e produzir e foi um grande colaborador dos filmes do Batman, né, do Christopher Nolan. Na verdade, ele esteve envolvido até no Homem de Aço, né? Até no Man of Steel, exatamente. Quando eu soube que o Neil Gaiman e o David S. Goyer estavam envolvidos no projeto, eu fiquei um pouco aliviado, porque pela questão do medo que aconteceu com o Monstro do Pântano, né, cara, que acabou não vingando, só saiu a primeira temporada e tal. Aí o cara fica com medo do que a DC vai fazer com os personagens. Quando eu soube que ia ser passado 30 anos depois, que foi o Regis me falou, cara, não curti, achei uma baita bola fora, pensei, os caras vão errar de novo. Aí quando veio a notícia de que eles tinham fechado a princípio o contrato milionário e tal, e com a intervenção dos produtores, eles iam filmar na primeira temporada de 11 episódios, toda a parte do Prelúdios Noturnos, cara, isso já me deixou um pouquinho mais feliz. Eu já fiquei um pouquinho mais tranquilo, por assim dizer. É só até sair o primeiro trailer, todo mundo se empolga e o interessante do Prelúdios é que, de forma bem sintética, ele te mostra
mostra o impacto dos perpétuos naquele mundo, né? Isso. É uma forma de tu entender o impacto de cada um dos personagens. Exatamente. Na verdade, eu sou totalmente contra, eu acho que não tinha que ter, mas se vai ter, que seja uma série, não seja um filme. Exatamente. É o ideal. Sim, porque a série comporta, se passa né? 30 anos depois da Jogada terrivelmente ruim se os Mas caras é que, fossem na verdade, fazer. se a gente analisar, o Sandman ele não tem tempo. Tá, vamos lá então. Pode ser passar 30 anos depois e mesmo assim contar a história de Brilhos Noturnos. Mas, cara, é que assim, ó, o fã de quadrinho, o que ele quer ver? O fã de quadrinho quer ver, não digo a transposição exata do que o cara leu do material do game, mas próximo daquilo ali. Então, quando os caras falam assim, ó, a primeira temporada vai ter 11 episódios, vai ser sobre Brilhos Noturnos, ufa, o cara já fica um pouco mais tranquilo, né? Porque pelo menos eles vão tentar dar um andamento mais próximo da cronologia do quadrinho. Vou avisar a galera que a gente, com certeza, a gente vai ter um programa sobre Sandman, que a gente vai explorar bem a obra do Neil Gaiman, as 75 edições e os spin-offs. Isso. Os spin-offs e os tie-ins, mais pra frente a gente por vai assim ter dizer. um programa inteiro para Só pra falar. Quando saiu o Sandman Universe no Brasil, vamos falar. Ah, isso, a previsão pra esse ano. Ou quando sair o trailer Junto com, da junto com a queda do morcego da Panini. Tá sensacional. Entrando em X-Men agora. X-Men foi criado em 1963, né, por Stan Lee e Jack Kirby. Enfim, aí... tentar voltar pra terra. Aí, pra quem não sabe, a primeira formação da equipe original dos X-Men tinha, né, o Ciclope, Fera, Anjo, Homem de Gelo e Jean Grey. Quem leu o material clássico e pode passar as suas impressões? Rodrigo, tu leu o material clássico? Eu li pouca coisa do material clássico, na realidade. Uhum. Até é um material, assim, para quem vai começar a ler X-Men, eu não recomendo, porque é um material muito datado, questão de roteiro, até dinâmica de história, eu acho meio... Todo o material daquela época datado é complicado, né? É complicado e tal, acho que para começar a ler X-Men, quem sabe uma coisa um pouco mais recente. Mas para quem gosta dos X-Men, eu acho até essencial para você conhecer as origens. A mitologia dos personagens iniciais. Iniciais e tal, é interessante. Tá, o que tu tem a dizer da primeira fase dos X-Men? A clássica que saiu no Coleção Histórica Marvel, Eu faço né? a mesma recomendação. Ele saiu, na verdade, em dois... Eu tenho dois formatos dela. Eu tenho essas primeiras 10 edições na Biblioteca Histórica Marvel, que o santo jornaleiro conseguiu para mim, que é algo raríssimo. E da Coleção Histórica saiu também algumas edições. É raro ou é raro o jornaleiro conseguir as coisas? É subentendido, como sempre. E outra questão é a Coleção Histórica Marvel também, que teve algumas edições iniciais. E eu faço a mesma colocação do Rodrigo. Eu acho que é essencial, é importante, mas é pro fã já iniciado, o fã que realmente... Porque tu começar por ali, tu vai ter uma percepção completamente errada. Porque X-Men, pessoal, assim como Batman, Superman, ele tem fases, ele tem eras e situações completamente diferentes. Tem fases mais de ação, de ficção científica, de questão de preconceito. Então, se tu começar a ler ali pela origem, tu vai achar um pouco maçante a leitura. Eu recomendo pegar alguma série mais moderna um pouco, ou até os anos 90 ali, e depois, no futuro, ir buscar os origens. O material atual. Regis, eu sei que tu é um fãzaço de Stan Lee, um grande fã de Stan Lee. Não vou nem dar minha opinião, eu vou decretar. Decretar. Uma frase só. Lindo, cara. Fiquei emocionado agora. Cara, olha só. Malhação com X-Men. Malhação com Mutante, aliás. Perdão, Malhação com Mutante. Eu quero que tu conte essa primeira fase pro espectador, não só falar um pouco da primeira fase, mas do que motivou o Stan Lee a criar os X-Men, a história, de uma forma resumida. Stan Lee, a esposa dele já tinha uma filha. Isso. E eles queriam entrar num processo que eles resolveram. A mulher dele teve complicações e não poderia ter outro filho. E eles queriam adotar. E eles foram adotar. E o Stan Lee, ele era um cara que desenhava quadrinhos e roteirizava. Não era considerado um trabalho, por assim dizer. E quando eles não tinha nada do reconhecimento que tem hoje. Quando eles foram tentar adotar essa criança, ele sofreu diversos preconceitos. Tanto que no final das contas ele não adotou essa criança. E a partir desse ponto, da parte do preconceito, foi que ele criou os X-Men. Os X-Men, na verdade, todo mundo, é mutante, isso e aquilo, mas ele é um espelho da nossa sociedade na discriminação racial. Perfeito, ele é o reflexo exato da discriminação racial. Exatamente. E até... Tem histórias que pontuam isso com perfeição. É engraçado que dentro dos X-Men tem o próprio preconceito com outros. Tem o preconceito, né? do preconceito. O preconceito do preconceito. Não, e o interessante é que o até fazendo uma parte na fala do Regis aí que eu concordo plenamente para aquele cara para aquela adolescente que lê X-Men, que convive com X-Men, é muito difícil da pessoa desenvolver algum preconceito racial. Eu sou da teoria que os quadrinhos eles servem como instrumento de educação também e eu, por exemplo, na minha formação pessoal, a total ausência que eu tenho de preconceitos
apesar dos meios que a gente é criado, que nos induzem a preconceito, eu não tenho esses preconceitos muito por causa da minha leitura de X-Men, assim, que ele ensina muito pra gente a não ter preconceitos, a conviver com o diferente, a conviver com a diversidade. Exatamente. É que eu acho que na verdade, agora, fora do tema, assim, a questão do preconceito, falar rapidinho, eu acho que todos nós temos preconceito, só que, na verdade, todo mundo que tem um preconceito não sabe se pontuar que aquilo é um preconceito, entendeu? Tipo, por exemplo, assim, pra mim isso é normal, não é um preconceito. Só que na verdade é um preconceito, entendeu? É estrutural, exato, perfeito. Que o cara não nota, mas eu acredito que todos nós tenhamos preconceito. Mas só pra terminar essa fase, agora falando sério, a fase ela é muito diálogo, pouca ação, pouco desenvolvida. A ideia dela é primordial, só que na verdade, pra época, ela foi bem executada. Nos tempos de hoje, ela é monótona, por assim dizer. Isso é uma maneira mais datada, né? Mas fala da arte do Kirby também, né? Porque tem a arte do Kirby nesse início que... Sim, o Jack Kirby tem inclusive aquela capa clássica deles atacando o Magneto e tal. Então todo o conceito inicial ali do Stan Lee o desenvolvimento que ele deu foi muito legal, mas o Kirby sempre se destacou pela arte dele, que tinha uma identidade visual muito dele, e o cara ele criou aquela identidade visual, o que hoje é considerado por muitos uma arte a ser seguida, e ele um cara, o Jack King Kirby, o rei, né, considerado um dos melhores artistas dos quadrinhos e um gênio visionário. Vamos entrar na segunda, na X-Men, na segunda Gênese, né, que vem em 75 com o roteiro do Lee Wein e David Cockrum, que inseriu os personagens Wolverine, né, Tempestade, Colossus, Banshee, Noturno, Solaris e Pássaro Trovejante, que foi uma fase muito genial, que foi orquestrada pelo Lee Wein, que também é um artista visionário que faleceu, criador do Wolverine, co-criador do Monstro do Pântano, né, que foi editor tanto da Marvel quanto da DC durante muitos anos, em que ele trouxe uma coisa que foi genial, que foi a questão da inclusão social. Ele pegou personagens mutantes de outras nacionalidades, o Wolverine canadense, o Colossus soviético, a Tempestade africana, e colocou eles numa aventura para ajudar os X-Men, né, contra a Ilha Cacroa lá. Sim, porque na verdade os X-Men, os principais, eles tinham desaparecido, se não me engano, o Ciclope, tinha o Professor Xavier. Na Ilha Cracoa. Uma ilha viva. Uma ilha viva. Mas os dois tinham fugido para que voltaram. Que foi a Solaris e o irmão do Ciclope, o Destructor. Isso. Que eram que na verdade tinha os X-Men originais, os 5, que o jornaleiro já falou, e tinha o irmão do Ciclope, que é o Destructor, e a Solaris, que é... Não, é Polaris, perdão. Solaris é a filha do Magneto. Polaris, que é filha do Magneto, que eram também dessa antes. E eles são os únicos que conseguem fugir. Os 5 originais ficam presos lá numa ilha. Isso. Só para pontuar uma coisa nessa parte, a gente fala da inclusão social, mas não é esse o assunto desde o início. Sim, mas só que desde o início todos eles são arianos de pele clara, com cabelo loiro e olho azul. E americanos, que é mais importante. Todos americanos. Porque essa segunda Gênese mostra como a questão dos mutantes é um problema ou é uma situação global, né? Exatamente. Não é algo só nos Estados Unidos. Sim, exatamente. Tu chegou ali a fase do Lee Wein, do David Cockrum? Que é a fase clássica em que aparece o Wolverine e vai surgindo os personagens. Pássaro Trovejante. Na verdade, esses personagens, o Pássaro Trovejante, eu me lembro que ele ficou pouco tempo, né? Não, o Pássaro Trovejante ele morre no primeiro arco. No primeiro arco, né? E você sabe quem é que era pra morrer? Wolverine? Era pra morrer o Wolverine, né? E o David Cockrum, que era o artista, era canadense. E hoje nós teríamos o filme O Velho Pássaro Trovejante. O Velho Pássaro Trovejante. O Jack ia ser o Pássaro Trovejante. Ele ia ser o pássaro. E ele parece indígena. Mas o Wolverine, nessa do X-Men, tem a história da criação dele, foi criado antes, né? Sim, o Wolverine, na verdade, a primeira aparição dele se deu em uma das edições do Incrível Hulk. Ele entrou, o Lee Wein criou ele para ser meio que uma mão de pau do Hulk. Ele entrou para ser coadjuvante, por assim dizer, para lutar contra o Hulk, né, e tudo mais. O personagem deu relativamente certo, mas meio que caiu no limbo, não apareceu mais. Ficou um bom tempo na geladeira. Quando o Lee Wein assumiu os roteiros dos X-Men, a pessoa, quem é que eu posso inserir? Ele pegou e puxou o personagem, deu uma remodelada, ele e o Cockrum deram uma remodelada no estilo, no uniforme, no visual e tal, e inseriram ele, e hoje dos X-Men, o personagem, querendo ou não, é o mais popular dos X-Men, é o personagem mais popular que você destacou mais pela violência. O problema do Wolverine não é outro, eu sei, a gente vai chegar lá. O problema do Wolverine é ele não saber trabalhar em equipe, né, cara? É verdade. Ele quer ser... Ele não sabe, na verdade, trabalhar em nenhuma organização. É muito marcante a forma como... Porque o que acontece? Nessa história, o Xavier vai para cada lugar do mundo lá e comenta, encontra o Noturno escondido, encontra a Tempestade, encontra o Colosso, e daí quando ele vai falar com o Wolverine, aí tem o cara do Projeto Arma X, aí o cara diz assim, não, você não pode, nós investimos milhões, e você, o Wolverine,
Fica na tua, tu lá. Se ele manda o cara andar e vai. E o incrível é que o cientista e o exército ficam quietos, né? Bonito. Sensacional. Pessoal, sendo dessa fase de 75, que foi, na minha opinião, ali, que foi publicado no Giant Size X-Men, que é uma das revistas que tem uma popularidade muito grande pela inserção da segunda equipe, que deu plus para a saga dos X-Men. A gente entra num dos materiais assim de grande importância dentro da mitologia, que saiu em 79, em setembro de 79, né? Que com o roteiro do Chris Claremont e a arte do John Byrne, que é a saga da Fênix Negra. Quem leu essa saga clássica, gostaria de falar sobre ela? Cara, eu li, mas eu não é uma saga pra mim bem superestimada, eu não acho tudo isso. Mas é verdade. Eu acho bem mais ou menos. Mas tu sabe qual foi a jogada dele? O problema dela é que ela é datada também? Não, cara, eu acho que assim, ó. Eu acho que tem muita coisa que o cara lê fora da época e não tem aquele boom que teria que... Não, exatamente. Tu falou uma coisa importante, fora da época. A questão, acho que a importância que a saga da Fênix Negra trouxe pro mundo dos quadrinhos e para Marvel foi o fato de que eles estavam matando uma personagem de extrema importância da equipe original, que era a Jean Grey, entendeu? Então isso daí foi muito impactante, porque quem matou ela, não é spoiler para quem vai ler, porque é uma história que saiu em 79, né, rapaziada? Então assim, tipo, foi o Wolverine. O Wolverine teve que executar a personagem, né? E isso trouxe uma carga muito pesada. Na realidade, o que acontece na Fênix Negra é assim... Me corrija se eu estiver errado. Não, na verdade, o que acontece na saga da Fênix Negra? No primeiro momento, tem uma primeira história em que a Jean Grey, ela desperta com o poder da Fênix, que ela se torna uma personagem que acontece semelhante ao que acontece nos filmes dos X-Men. Aí o que acontece? Tá caindo um ônibus espacial e ela, pra manter o ônibus espacial que tá usa uma força anormal. ela usa aquela força e ela acaba se perdendo, caindo no oceano, e depois ela é encontrada. Até aí tudo bem, ela não retorna como uma vilã. Mas o que acontece? Ela acaba sendo influenciada pelo Clube do Inferno. Isso. Que daí no Clube do Inferno ela se torna a Rainha Negra. Porque tem a Rainha Branca, que é a Emma Frost, e ela vira a Rainha Negra. E aí, como membro do Clube do Inferno, o que acontece? Ela vira uma vilã, ela faz muita coisa errada, e ela perde o controle da Força Fênix. Porque o Clube do Inferno é aquela coisa, se você tem poder, você deve usar, e não importa em quem você vai ferir. E acontece que ela vai para uma outra realidade, para um outro universo lá, com o poder da Fênix, e destrói uma galáxia inteira, mata milhões de pessoas. Isso é muito bem representado na animação. Na animação de 92. E ela mata, só que o problema, esse planeta, esse lugar que ela matou as pessoas, pertencia ao Império Shi'ar. O Império Shi'ar é um império de alienígenas lá. E os Shi'ar vêm com o objetivo de eliminar a Jean Grey, porque a Jean Grey foi que exterminou lá. Sim. Aí o que acontece? Os X-Men querem defender ela. Aí eles fazem um acordo, assim, ó. Nós vamos fazer uma disputa, nossos maiores guerreiros contra os X-Men lá na Lua e tal, no lado azul da Lua, que é um lado que a Marvel diz que tem oxigênio na Lua. Mas eles fazem uma... Se eles dizem, é verdade. Deve ter, né? Tu já foi lá pra ver? O terraplanista. Mas aí o que acontece? Aí tem essa batalha e tal, e daí tem uma história de um laser lá, e a Jean Grey chega à conclusão, tipo, que os amigos dela estão se sacrificando por ela, e ela salta na frente de um laser lá, e ela morre. E aquilo ali afeta principalmente, e eu concordo com o Regis, é datado, mas eu discordo de uma coisa. Na época, o que acontece? Aquilo ali foi a primeira vez que a Marvel pegou um herói, transformou em vilão e matou logo depois. Não, mas o que eu digo, a questão do datado assim, é que muitas vezes o cara já tem alguma bagagem, o cara já sabe alguma coisa que vai acontecer na história. E aquilo, tipo, por mim, a morte da Jean Grey não me surpreendeu, porque, tipo, claro, na animação ela não morreu, mas eu já sabia que ia acontecer na animação. Tem várias versões de filme, tudo, coisa errada. Quando eu fui ler, eu achei bem mais ou menos mesmo. Tá. Não, mas é válido pra quem gosta do X-Men. Eu li porque eu gosto do X-Men, entendeu? Em 1981 saiu Dias de Futuro Esquecido, que é o material do Byrne também, né? Que é o material que foi... É só uma coisa, Fênix Negra, tudo material mensal, né? Não é nada especial. Sim. Saiu na... Sim, os materiais saíram de forma né? regular, né, cara? Ali no mensalzinho normal, depois acabou se tornando... No Brasil, a primeira publicação foi em Grandes Heróis Marvel 24. 24. Tu diz a Fênix Negra, né? Sendo um formatinho, o bom e velho formatinho, quentucheira.
Aí, agora entrando em Dias de Futuros... Segue. Deixa, Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Você é um norte. Dias de Futuro Esquecido saiu em 1981 e foi um outro marco dentro do universo dos X-Men, né? Com a contribuição em parceria do Chris Claremont com o John Byrne. Né? É um material que acho que pela primeira vez eles mostram o que seria a consequência do preconceito levado a sério, né? Com a criação dos sentinelas, o extermínio de vários mutantes e a consequência daquilo ali no futuro. No caso, a Kitty Pryde e o Wolverine se encontram e a missão da Kitty Pryde é voltar no tempo para, por assim dizer... avisar o pessoal do que vai acontecer. Na verdade eles têm que... A intenção deles é interferir em algum acontecimento do passado para que assassinato, né? Isso, que é para que esse futuro não aconteça. Acho que em relação de histórias que tem viagem no tempo... Eu quero cravar de novo, quero decretar. É muito bom. Não foi tudo isso aí. Uma frase só. Muito bom. Melhor que Fênix Negra. Eu acho melhor. Volta pro futuro com mutante. Como é que foi esse material pra ti, Stream, quando tu leu, assim, tu, Rodrigo? Eu li também. E aí, o que tu achou? O que tu achou, cara? Cara, como disse, é um material mensal, né? Então tem aquela questão da época, né? Então tu vai ler um roteiro, até o desenho é um pouco datado. Mas é bem curta, né? Mas é bem curta a história né? e basicamente assim, pra quem gosta da personagem, é a história da Kitty Pryde, entendeu? Isso. Ela é introduzida... No filme a pegada é diferente, mas a gente já chega lá. É um tipo de história que você usa em dia, essa história não acontece. Ela é introduzida na história, Sim. né? Ela chega lá na mansão Xavier e tal, e a história se desenvolve em torno dela para, como você já disse, para impedir o assassinato, acho que é de um político, eu não me lembro agora a pessoa, porque esse assassinato vai desencadear o projeto Sentinela, que vai ser responsável pelo extermínio dos mutantes. Exatamente. E um detalhe interessante é que sensacional. o próprio James Cameron, que foi um dos criadores do Exterminador do Futuro, né, o diretor de Titanic, sempre disse que o Dias de Futuro Esquecido foi uma das grandes influências, porque basicamente Dias de Futuro Esquecido é um futuro pós-apocalíptico, em que os sentinelas tomaram conta do campos mundo. De concentração, tem tudo campos de concentração e tal, com os mutantes. E daí a Kitty Pryde manda quadrinhos dos anos 80. Manda a consciência dela pro passado, ela tá no futuro, Sim. em 2000 e poucos lá, e ela manda pra 1981 de volta a consciência dela, quando ela era uma jovem ainda, chegando na mansão Xavier. Exatamente. E daí pra tentar evitar um assassinato do senador Robert Kelly, que o assassinato ia causar todo aquele rebuliço, né? De educação, e acabar com os mutantes em campos de concentração. Algo muito bem abordado na série da Fox de 92. A gente vai chegar a falar dessa animação que foi. Nessa época já teve alterações. Quem já voltou no tempo foi outro. Quem matou foi outro. Foi o Bishop que voltou no tempo, né? A animação foi o Gambit. Foi o Bishop, exatamente. Na verdade, não foi o Gambit. Não vamos dar spoiler. Enfim, agora a gente entra numa HQ que ela... Eu me lembro que ele só largou o relógio grudou na cadeira dele já. Tá, olha só. A gente vai entrar em uma HQ que tem uma curiosidade aqui no Brasil, que a gente vai citar de uma forma bem rapidinha, que foi Deus Ama Me Mata, que foi um material que foi publicado em 1982, com o roteiro do Chris Claremont e a arte do Brett Anderson, né? Esse material é muito legal, né? Ele saiu inclusive nesse formato aqui, muito curiosamente, vou mostrar para vocês, trouxe lá da loja TRX para vocês darem uma olhadinha, como é que ele saiu no Brasil pela primeira vez. Tá legal aqui, diretor? Tá bom? Tá bonitinho? Tá. Graphic Novel. Uma graphic novel, ela foi a graphic novel volume 1, ela foi a primeira graphic novel a ser publicada aqui no Brasil e ela saiu com o título Conflito de uma Raça. Só que o título original, na verdade, era Deus Ama, Homem Mata. Só que a editora Abril, que era a editora na época que estava lançando esse material aqui, para evitar problemas com a Igreja Católica, botou o Conflito de uma Raça. Então, durante muito tempo, foi o título que a gente teve aqui. Depois, quando a Panini assumiu o editoriamento e eles relançaram o produto, eles lançaram a HQ com o nome original. Então, assim, é uma HQ excelente, muito boa. Eu e o Rodrigo, a gente gentilmente cede espaço pro Regis, porque esse é o momento dele. Regis, por favor, é algo que ele precisa falar dessa HQ. Melhor que todas as HQs X-Men. Conflito de uma Raça. Não tem viagem no tempo, não tem nada, tem só nu e cru a questão do preconceito racial na sociedade, abordado normalmente como se fosse... Tem X-Men 2 aí? Não precisava ninguém ser mutante. Tem X-Men 2 aí? Tem. Então, assim, ó, inclusive... Não precisava ninguém ser mutante, ele podia ser... É a trilogia toda, mas é o segundo filme da trilogia. Inclusive, o segundo filme dos X-Men, o X-Men 2, é fortemente baseado no Conflito de uma Raça, né? Que tem aquela questão do Stryker, só que no filme o Stryker é um líder militar. E aqui na história em quadrinho, não, ele tem um outro papel, né? Leiam para vocês. 1982, 25 anos, há 35 anos atrás, e é um material, eu acredito que é um dos materiais mais atuais que uma mensal que é verdade. hoje. É fenomenal. É fenomenal.
E é tão pesada a história que no início dos primeiros quadrinhos, por isso não é spoiler, bem no início, tu tem crianças sendo mortas por simplesmente serem mutantes. Por simplesmente serem mutantes. E o mais incrível, é um preconceito com origem religiosa. Exatamente, exatamente. Até por isso que tem esse nome também, bem marcante. Deus ama, homem mata. Muito bom. Tu chegou a ler, Rodrigo? Li. E curtiu? É boa. É boa. Ah, é uma empolgação. Eu prefiro... Não é meu tipo de história dos X-Men. Eu prefiro mais Arma X. Arma X. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Que tu vai pegar as outras histórias, vão ter coisas mirabolantes acontecendo para te explicar uma questão cultural do que acontece no nosso dia a dia. E aqui ele é nua, crua, simples. Uma história curtinha, não tem como tu não entender o que eles estão falando, entendeu? Sim. É simples, é papo, passa a mensagem de uma forma objetiva. Isso aqui pra mim pega a essência principal de quando os X-Men foram criados. A essência. Tá, a essência. Gurizada, agora a gente vai entrar numa HQ que ela já sai um pouco do eixo X-Men e aborda uma das, não digo uma das origens, né, mas uma das facetas, uma das épocas mais interessantes do Wolverine, que é o Arma X do mestre Barry Windsor Smith. Né, esse material foi lançado em 91 e ele teve uma receptividade muito positiva na época. Se não me engano, o Jim Shooter era o editor da Marvel. E o Jim Shooter, para quem não sabe, ele era um editor assim, muito prolífero, muito enérgico, um grande visionário dentro da Marvel, mas ele era um cara que, na parte da relação humana com o artista, ele era um pouco meio difícil, era um cara meio pé na porta. Mas o Barry Windsor Smith, ele deu o tempo que o Barry Windsor Smith precisava para criar toda essa mitologia do Arma X, e eu gostaria da opinião, para mim, uma das melhores histórias do Wolverine. Por muito tempo foi a história mais de origem do Wolverine. Que teve, né? Só uma coisinha rapidinho assim, o X-Men 2 é muito inspirado nessa história. Eu e o Regis também, agora a gente dá o espaço pro Rodrigo, porque eu acho que esse é o quadrinho preferido do Rodrigo. É o quadrinho da tua vida? É o quadrinho preferido da nossa série aqui. Eu gosto muito do Arma X, né? Só pra explicar, o Wolverine, como é um personagem icônico, ele se tornou tão famoso quanto os X-Men que ele ganhou uma própria revista, né? Ganhou um título só dele, exatamente. Só dele. Exatamente. E Arma X é um material especial também do Wolverine que conta como ele ganhou lá as garras de Adamantium, né? Que é o projeto os ossos, né? Foi revestido de adamantium e tal, no projeto Arma X, né? Isso, exatamente. E tal. Só que ele, claro, não foi o único, tem outros. Né? Claro, depois vieram outros dentro mas dessa... isso não mostra na história, né? A história é como se fosse só ele. Exatamente. Como é que o impacto do Arma X teve pra ti? O Arma X eu acho muito legal, eu gosto muito da arte do Arma X. Cara, eu gosto, é um thriller de terror, né? Sim, ela tem uma é a pegada bem assim, ó. Porque o que acontece? O Wolverine ele é mais grotesco na história. Dificilmente tu vai pegar nas histórias do X-Men que tem na Arma X que ele tem mexe com o teu psicológico. Não só com o teu, na verdade é o do Wolverine ali que ele tá lidando. As outras histórias são mais cruas, entendeu? Essa história ela te trata com o negócio mais psicológico da história, entendeu? Sim, sim. E por que o Wolverine se tornou o que ele é, entendeu? Por que o Wolverine se tornou um monstro? É verdade, sensacional. Não, e o legal, Abel, do Arma X é que ele trabalha quase com essa questão de luz e sombra como o cinema de terror. Porque é aquela questão assim, que tem uma diferença entre o horror e o suspense, o terror, que é a questão de não mostrar. E aqui ele trabalha muito com sombra, tu não enxerga muito o que está acontecendo. Sim, exatamente. Até porque ele está preso num tanque, né? Não tem muita interação. Exatamente. Mas é fantástico. Eu quero citar uma curiosidade bem interessante, já que a gente está falando do Arma X que saiu em 1991. Outro personagem saído dos títulos dos X-Men foi inserido no universo Marvel em 1991. Deadpool, sensacional. O Deadpool ele foi lançado no New Mutants, no caso nos Novos Mutantes, número 98 em 1991. Inclusive nós temos aqui um produto da Domínio Geek, que é essa caneca excepcional, cara, do Deadpool, pra você tomar seu cafezinho, a cervejinha, né? Não tomaria café. Não tomaria café. Então, pessoal, fica a dica aqui, se quiserem, tem lá na Domínio Geek. Aí eu queria ressaltar, né, cara, essa curiosidade do Deadpool e entrar no X-Men A Era do Apocalipse de 1995. Pra quem não leu e já leu, tipo, Origem do Apocalipse do Superman. Tá. A história, eu acho uma história bem parecida, entendeu? Aquele negócio de criar ele e solta e depois ele vem pra ver até onde é que ele vai. É um negócio bem similar. Pra ver como todo mundo aqui tem o mesmo nível de qualidade de quadrinhos. Um cara fala do Deus ama o homem mata, outro cara fala da Arma X. E pra mim, eu vou falar dos anos 90. Porque os anos 90 são um período em que os X-Men tiveram as melhores fases. Sim. Porque olha só, a gente teve, primeiro, Massacre de Mutantes. Tá. Em que ocorre tem uns personagens chamados Murloc lá, que moram nos esgotos, que são mutantes deformados. E os Carrascos, que é um grupo de vilões, vai lá e extermina os Murloc.
É um negócio É assim... a saga Inferno, né? É a saga Inferno. No final da saga Inferno é a queda de mutantes, a massacre de mutantes. E depois tem a queda dos mutantes, que os X-Men meio que são dados como mortos, assim, e tal. E depois disso aí tem outras pequenas séries, que eu não vou perder tempo do programa com isso, mas a série que ficou mais conhecida naquele período foi a Era do Apocalipse. De 95. Que é uma série que basicamente o plot é bem simples. O Legião, que tem até uma série de televisão da Fox, do né? Legion, na Fox, que é o filho do Xavier, volta no passado, porque ele tem poder de mimetizar os poderes dos outros mutantes, ele volta no passado pra matar o Magneto, pra poder, tipo, fazer algo de bom pro pai dele, porque ele acha que o Magneto é o que prejudica o sonho do pai dele. Aí ele volta pra matar o Magneto, só que mata o Xavier. E daí, como não existia Xavier, o negócio degringolou, porque nunca teve uma voz de conciliação entre... Porque pra quem não entendeu ainda, o Magneto sempre foi o Magneto. O Magneto é o conflito, enquanto que o Xavier é pacificar, é tentar fazer uma questão mais diplomática. Ambos querem a mesma coisa, só que por formas diferentes. Muita gente relaciona eles com Malcolm X e Martin Luther King lá na luta dos direitos. Digamos assim, o Xavier quer convencer a população que eles têm direito. Exatamente. E o Magneto acha que eles não têm que convencer ninguém de nada. Não, o Magneto quer convencer, só que é através da força. Não, mas eles não têm que convencer. Não é convencimento. Ele vai assumir de qualquer jeito. Então, aí a Era do Apocalipse se desenvolve num mundo onde não existe o Xavier, então não tem questão pacífica. Um personagem chamado Apocalipse, que foi o primeiro grande mutante do mundo, é o cara que toma conta, que basicamente comanda o planeta e tal, e é um mundo pós-apocalíptico, não tão bom quanto o Disco do Esquecido, que eu acho bem mais... Mas é mais bem trabalhado. Mas é bem mais bem trabalhado, trabalha com os outros heróis, outros personagens. É uma saga muito longa também, né? Muito longa, durou... Bastante. São 6 encadernados, na média de 6 revistas. Na época foi um ano inteiro. Um ano inteiro. Que se espalhou por todas as revistas da Marvel. E ela usou o estrelato, um artista, para quem não sabe, que foi um artista brasileiro que ganhou fama mundial, que é o Roger Cruz. O Rogério Cruz, que era um desenhista de São Paulo, que por intermédio da Arte Comics foi aprovado em uma página de teste lá nos Estados Unidos, e o cara começou já desenhando X-Men. O cara ficou durante muitos anos no mercado norte-americano desenhando Marvel e DC, e hoje tem projetos particulares dele, assim, mas é um desenhista muito legal, o cara é fera mesmo, e foi, por assim dizer, uma estrela dessa fase da Era do Apocalipse. Abel, e eu prometo pro pessoal em casa que a gente vai ter um programa para falar do grande clássico Heróis Renascem. Dos anos 90. Não, pra por quem favor, não conhece Heróis não Renascem, faça isso. Quando... Agora a gente entra na fase, né, do X-Men e de extinção de 2001, com o roteiro do Grant Morrison e a arte do grandiosíssimo Frank Whiteley, né, que é do material moderno, que saiu em 2001, dos materiais de grande destaque, né, começou a ser publicado pela Panini ali em 2001, 2002, mais ou menos. Alguém quer falar sobre esse material aí, bem polêmico, porque o Grant Morrison, quando mete a mão num personagem, é para ser polêmico. A fase recente é a melhor fase do X-Men, né? Essa fase, o Destroçados também é muito bom, superdotado. O desenho é bom, pelo menos. O desenho é bom. O que tu acha dessa fase, Strib? Cara, eu acho muito legal, porque assim, ó, é uma pegada bem rock and roll, digamos assim. Rock and roll. É uma pegada bem de subcultura. Ele mudou até o uniforme dos caras, né? Ele mudou visualmente, os X-Men passaram a vestir preto, que basicamente com influência dos filmes, mas não só a questão visual, a questão da história também, os mutantes, o que acontece? Como toda a minoria reprimida, como os negros, os índios, os homossexuais, a minoria mutante acabou desenvolvendo uma subcultura deles. Sim. Então tem músicas, tem bandas, tem hábitos, dialetos, linguagens da subcultura mutante. E o Morrison é o cara que tem esse estralo. Porque sempre, os mutantes são oprimidos. Mas quem é oprimido cria o seu próprio círculo de convivência da sociedade. Exatamente. Tipo os nerds. Tipo nós aqui. Tipo nerd, e vocês exatamente. em casa, entendeu? A gente tá numa subcultura. Tem né? dois tipos, os normais e os nerds. Não, os normais e nós. E nós. A gente é uma subcultura. Mais ou menos isso. Em 2004, X-Men Superdotados, já com o roteiro do Josh Whedon, né, o cara assumiu ali o manto, e a arte do John Cassaday foi um material, assim, que trouxe um fôlego diferente para os X-Men, muito pela arte E ele já retorna a se tratar com super-heróis, usar uniforme colorido. Sim, o John Cassaday, eles começaram a tudo que o outro fez. reformular, né, cara, que tem essa fase aqui dos super-heróis, começaram a reformular ali e colocar os personagens mais em contato com a origem lá de 70 e poucos. Você lembra da reação do Wolverine quando tem que entregar de novo para ele o uniforme amarelo? Não, é bom. É muito bom. O que ele fala? Pra você é fácil, você usa azul, pra você... Agora eu vou ter que botar essa porcaria
putaria amarela de novo, não sei o que, ele fica muito indignado, né? É um dos filmes do X-Men no primeiro, que eu acho que é o Ciclope, o Ciclope dá as roupas pretas e o Wolverine bota. E olha, assim, acha estranho o Ciclope, por que tu preferia um colã amarela? Sensacional, sensacional. Saindo da fase superdotados, a gente entra na fase do Dinastia M, né? Que é uma fase muito aclamada do Brian Michael Bendis, com a arte do Oliver Coipel, né, cara? Que é um grande artista, e o Brian Michael Bendis, que foi um cérebro gigantesco dentro da Marvel, ali, do editor, porque o cara carregava 4 ou 5 títulos sozinho, era um crânio, e eu queria saber a opinião de vocês quanto esse material aí muito top do Brian Bendis. A Dinastia M é outra dessas grandes sagas, né? O anos 2000 foi o ano das grandes sagas. A Dinastia M, ela abrange todo o universo Marvel, não só os X-Men. Exatamente. Tem por exemplo, a personagem principal é a Feiticeira Escarlate, que também, além de ser uma X-Men, quer dizer, do universo do X-Men, é uma Vingadora, né? Os Vingadores envolve as duas principais grupos de heróis. De um momento da nada pro outro, tudo que pode dar errado no universo Marvel dá de uma vez só. Exatamente. Basicamente. É que, na verdade, depois de uma outra série dos Vingadores, que a gente não vai tratar muito, quando for fazer um programa sobre Vingadores a gente fala, mas na série dos Vingadores tem uma série chamada A Queda dos Vingadores. E a queda, o personagem principal é a Wanda. E no Dinastia M, o Professor Xavier e o Magneto vão tentar auxiliar e tal, e acaba dando tudo errado. E é um outro, tipo, ela muda a realidade, ela usa o poder dela para mudar a realidade, onde os opressores são os mutantes e os oprimidos são os não mutantes. São os não mutantes. Na verdade, Dinastia M é um reflexo dos Vingadores da Queda, né? Perfeito, perfeito. É uma consequência. É a principal consequência. Seria ideal, se quiser ler uma, seria ideal ler a outra primeiro. Ler a Queda dos Vingadores e depois ler Dinastia M. Isso. E tu vai entender a importância da frase chega de mutantes, não more mutants. Massa. Que tem um reflexo em todas as outras sagas que a gente vai falar aqui. Cisma Mutante, que saiu em 2011, ela foi escrita pelo Paul Jenkins e o Jason Aaron, outro grande roteirista da Marvel. Acho que ele e o Brian Bendis são uns caras muito bons. O Velho Logan? Pulei Velho Logan? Pulei Velho Logan! Não, Velho Logan não pode pular, Deus o livre. Falando do Velho Logan. Cara, meu quadrinho, o filme do Velho Logan. Vou decretar. Tá pensei numa frase só. Trapalhões com mutantes. Tu não gostou, Red? Velho Logan. É comédia. Velho Logan. É comédia, vocês notaram que foi uma comédia. Não. Do Mark Millar e do Steve McNiven. Matando... Não, é uma comédia cine trash. Steve, por favor, defende o Velho Logan pra nós aí. Cara, eu gosto. Tu gosta? É bom. Uma comédia é algo bom. Eu gosto de comédia. Eu gosto, eu não falei que eu não gosto. É que assim, ó, o Velho Logan tem uns aspectos de quadrinho que pra quem vai ler Velho Logan, achar que é uma história adulta, séria, tem umas coisas assim que é muito quadrinho fanfarrão, assim. Tipo claro. Bug-Aranha, o Gavião... Tipo o Bug-Aranha, tipo o motorista ser cego, tipo de coisa. Tem umas coisinhas que vocês estão rindo, assim. é comédia, entendeu? É comédia. Tipo, mas é legal, é show de bola. É um futuro... Só pra explicar, né, pra não ficar vago, o Logan é colega do Gavião Arqueiro. Que é cego e dirige o Bug-Aranha do Homem-Aranha, né? Nos Estados Unidos que foram dominados pelos vilões. Os vilões ganharam e... Todos os heróis que foram mortos pelos vilões e o Gavião Arqueiro, eles acharam que não valia a pena matar. Deixaram... muito chinelão. E o Wolverine se escondeu, o Gavião Arqueiro eles largaram de mão. A única parte que é fenomenal da história é o motivo pelo qual o Wolverine se esconde, entendeu? Legal. Isso é fenomenal. Também, mas eu acho que é impalpável, não aconteceria. Sim. Mas mesmo assim, por causa que o Wolverine tem o faro, tem um monte de coisa que o Wolverine notaria o que ele estava fazendo, entendeu? Mas fora isso, a história é uma comédia loqueada. Inclusive o filme Logan, né? Deu a louca no Wolverine, podia ser o nome. É isso aí. O velho Wolverine. O velho Wolverine. O filme Logan, do Hugh Jackman, que encerra a franquia da participação do Wolverine dentro da mitologia dos mutantes no cinema, foi um filme que, obviamente, ele trafegou totalmente ao contrário do que a HQ propunha, né? A jogada era exatamente outra, né? O diretor, que era James Mangold, que tinha dirigido também... Não é Mongol, é Mangold. Mangold. Não chama ele de Mongol. Mangold, que dirigiu o Wolverine Imortal, que eu também achei o filme muito legal, eu gostei pelo menos. É bom, tem uma pegada, fez uma pegada muito adulta. Eu julgaria que isso aqui é um filme da Marvel, mas numa pegada Vertigo ou Marvel Max, que é muito bom. Assistam em preto e branco, é muito bom. Pois não assisti em preto e branco ainda, preto cara. Preto e branco. É que dá me falaram que dá um aspecto mais de faroeste, assim, uma coisa mais bem legal. faroeste, assim. Mas se quiserem ver faroeste, vão ver faroeste, não vão ver o filme Logan. Então, fica aí essa dica. Fica a dica. Fica essa dica genial aí. Entrando em Cisma Cisma Mutante de 2011, que eu havia pulado, né? Que foi escrito pelo Paul Jenkins e Jason Aaron. Alguém quer falar sobre essa saga que foi publicada em 2011? Strib, por favor.
Cisma Mutante? Curtiu? Cisma Mutante Gostou? basicamente é uma história assim, ó. Bom, depois que a Feiticeira Escarlate daquele Dinastia M lá, no final do Dinastia M, que ela descobre que ela mudou o mundo todo Sim, e que tá mesmo assim não interligado, resolveu, tá interligado, no final ela volta pra Terra e ela tá com raiva do pai dela, do Magneto, e como o Magneto, ao lado do Xavier, eles estão sempre defendendo os mutantes, ou os mutantes dominando a Terra, ou os mutantes Sendo dominados. sendo amigos, não sendo dominados, não pensa desse jeito. Existe a paz. Eu penso que nem o Xavier. Mas o que acontece? Aí no final ela diz a frase, não mais, sem mais mutantes, e daí no more mutants. E o que acontece? Os mutantes do mundo todos perdem seus poderes, ficam só 197, ou 193. 197. Esses 197 mutantes, eles acabam sendo, basicamente, eles são uma espécie em extinção. Toda a história dos X-Men, eles eram aquela espécie que ia sobrepujar o Homo sapiens. Eles são considerados uma evolução. A evolução. Humano, né? Então, quer dizer, cada vez vai existir mais mutantes. E de uma hora para outra, a Feiticeira Escarlate inverte a ordem. Começa a ter cada vez menos. O mutante se torna algo em extinção. Dentro desse contexto do menos, o Ciclope reúne eles, os mutantes que ele consegue, dentro de uma ilha lá, que é a Ilha de Utopia lá. E nessa ilha, ele tem uma equipe de crianças. Aí acontece uma história bem comum, até Cisma não tem um plot muito interessante. É um vilão que faz um plano. Mas enfim, vai um sentinela lá na ilha, atacar a ilha, e o Ciclope manda a gurizada ir pra briga. E o Wolverine diz, não, tu não tá entendendo, eles são crianças, eles têm 14, 16 anos, mas a gente ia pra briga com 16 anos. Mas não precisa fazer isso, não sei o que, tu vai destruir o futuro dos mutantes. Não, daí ele briga, o Wolverine querendo que os caras, que a gurizada não vá pra briga, com o vilão, e o Ciclope dizendo que eles têm que ir pra briga. Então o Ciclope Ainda bem que eu não li isso. o Ciclope é o líder militar. Aí no final do cisma, o que acontece? O Ciclope fica com uma equipe morando na ilha de Utopia lá, com a Emma Frost, com o Namor, e que nesse tempo o Namor se juntou com os X-Men também, depois que acabou. Quem diria? E o Wolverine pega a gurizada e mais alguns mutantes e vai lá pra escola, funda a escola Jean Grey, pra jovens superdotados. Superdotados, sensacional. X-Men e Vingadores vs X-Men 2012, escrito pelo Brian Michael Bendis e por Matt Fraction também, foi um material que teve uma grande receptividade do público, né, por ser aquela questão do versus, ter o conflito com o roteiro do Brian Bendis e do Matt Fraction. Foi uma história sensacional, muito legal, mas eu gostaria agora de dar um embasamento maior, um pouquinho, a gente tem pouco tempo para encerrar, e falar um pouco das outras mídias, que entre elas foi X-Men The Animated Series de 92 e 97, que foi a porta de entrada para ter muita gente no universo dos quadrinhos. Essa animação da Fox teve um peso seminal e eu queria a opinião geral da rapaziada. Não é nem a opinião dos outros, vou decretar numa palavra só. Fenomenal. É fenomenal. É Clássico. fenomenal. Clássico. X-Men Evolution, deixa pra mim. Como é que é a musiquinha? X-Men Evolution. Fenomenal também, mas numa pegada mais teen. Sim. E com um enredo melhor que o X-Men Animated Series. Não, mas é que é. Polêmica! Não, tá, mas eu fiquei chocado agora. Eu fiquei chocado. Eles tinham mais, como é que eu tenho que falar? Eles tinham um recuo maior de tempo pra Claro. muito bom. É que são animações feitas para gerações diferentes, né, cara? Então o cara tem que entender isso aí. Até fazer uma comparação, Biel, entre as duas lógicas. Na Animated Series, os X-Men são tratados bem como heróis. Não tem muito essa questão do adolescente. Tá, tem a Jubileu lá, mas não tem tanta coisa adolescente. São os heróis maduros. No Evolution, não. No Evolution, eles pegam, tipo, a Tempestade, o Fera e o Wolverine são mais velhos. Professores. São professores, isso. E o professor Xavier também, né? O professor Xavier. E o resto da galera é uma gurizada de colégio ainda. Ciclope e tal. Então, o Evolution... Inclusive, tem a toda essa Irmandade questão. dos Mutantes também. Sensacional. Malhação, muito boa. Uma temporada boa de Malhação, muito importante. Por isso que é bom. Uma temporada boa. Em 18 de agosto de 2000, Bryan Singer, né, a gente foi apresentado ao X-Men, o filme, que era a primeira transposição dos mutantes pro live action, o que foi um fenômeno muito grande. E o primeiro filme da franquia foi lançado em 2000 e atualmente a Fênix Negra, que foi lançada em 2019. Então, assim, foi muitos anos, basicamente, de franquia. Qual o filme preferido de toda a franquia de vocês aí, pra gente dar um panorama geral? Vou falar rapidinho o meu preferido, senão, não contando do Wolverine, que eu acho a trilogia do Wolverine um negócio à parte. Eu acho o X-Men 2. Aí, massa! Até o X-Men 2, eles vão embasar naquele negócio. Pra mim é o melhor. A raça aqui... brigando uma disputa de raças. Sim. A partir dali é uma lutinha do bem contra o mal e a franquia se perde.
Cara, eu vou falar rapidinho. X-Men 2 é o canal. Eu pensei que o Regis ia falar do X-Men Wolverine Origins, que era o melhor filme. Não, na verdade eu tirei os do Wolverine. Sim, não, a gente entrou só, tá, agora beleza. sim, falando sério, pessoal, os dois... Temos um minuto. Os dois primeiros filmes dos X-Men, pra mim, são marcantes, até porque são filmes da minha formação como nerd, como leitor de quadrinhos. Bom, X-Men, o filme, eu fiquei no cinema do Santa Maria Shopping, acho que eu vi 3 2 vezes, dias inteiros assistindo esse filme. Eu vi 3 vezes. Eu assisti um final de semana, todo sábado e todo domingo esse filme, e reiniciava de novo o filme. O X-Men, o filme 1, pra mim, é fantástico. E o X-Men 2 também tem uma pegada, ele consegue expandir aquela cena do Noturno cara, filme, aquela cena de entrada. mata pau. O Noturno é melhor que o filme inteiro. É melhor que o filme inteiro. Mas pra mim, assim, ó, X-Men 2, Logan, X-Men 2, Logan e o Primeira Classe. São os 3 filmes. O Primeira Classe é muito bom. Se tu tiver tempo de assistir 3 filmes dos X-Men, desses 12, assiste. Só pra... Eu gosto muito do primeiro porque é o mais tosco. O pessoal aparece com a corda, puxando e tal. É muito bom. O primeiro é muito E bom. o Primeira Classe é muito bom também. Eu acho Primeira Classe X-Men muito bom. Perfeito, fechado. Pessoal, encerrando o programa, mas antes a gente gostaria de dar uma dicasinha de game. Onde é quem é que tá o game? O pessoal chegou lá na Domínio Geek desse PS4, né? Um game de corrida de carro, Fórmula 1. 2019. É muito bom, mas o Enduro ainda é melhor do Atari. Chega lá e pega pra dar uma jogada pra gurizada, que a gurizada é gente boa. Tá, beleza. Pessoal, nós somos o Nerd Renegado. Até semana que vem. Abração e até mais.